Então, na minha última live, caiu uma pessoa de paraquedas e foi logo gritando nos comentários: por que essa máscara? Tire essa máscara, você não tem fé? Fé eu tenho, minha senhora, que eu não tenho dente. Pois é, você já sabe, eu estou fazendo um tratamento dentário e para não aparecer aqui semi-banguela, então resolvi usar uma máscara. É apenas um disfarce para não mostrar a você um apresentador de aparência desagradável. Você entende o problema? Pois é. Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei, nesta quarta-feira 24 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos. Mas esse negócio de máscara é chato mesmo. Chato também é ter que explicar todos os dias por que eu estou usando máscara. Agora, o mais engraçado, eu estava verificando aqui, tem gente que agora está dizendo o seguinte: professor, pare de explicar por que você está com máscara, isso é irritante. E eu digo engraçado porque essas mesmas pessoas é que me acusavam de coisas absurdas, sem entenderem o porquê da máscara. Agora não querem ouvir a explicação. Interessante, não? Coisa mais chata ainda são aqueles que dizem o seguinte: tá, tudo bem, eu já entendi que você está usando máscara para esconder alguns buracos na equipe. Só que tem um detalhe, não precisa ser em cima do nariz. Por que você está usando a máscara em cima do nariz? Bem, seria o mesmo que perguntar por que você usa cinto na calça, não é não? É para não cair, entende? Pois é mais ou menos isso, é para não cair. Muito bem, vamos rir um pouquinho? Vamos. Joe Biden aprontou mais uma baidice. Ele participou essa semana do Emily's List Gala 2023, um evento que busca apoiar mulheres democratas para serem eleitas a cargos públicos, lá em Washington, D.C. Bem, quando ele subiu à tribuna para discursar no encontro, cometeu uma gafe daquelas, vocês sabem, daquelas que provocam um riso quase que indignado pelo altíssimo grau de maluquice, por assim dizer. Economy in the Great Depression. With Nancy leading the way, you never had to worry about whether the bill would pass. If she said she had the votes every time. And she had the votes, so many life-changing pieces of legislation. Ele disse o seguinte, abre aspas: Nancy Pelosi, aquela que presidiu a Câmara dos Deputados e rasgou o discurso de Donald Trump, o discurso da União, lembram disso, no último ano de Trump? Pois é, Biden disse, Nancy Pelosi vai entrar para a história como uma das mais influentes presidentes da Câmara dos Deputados da história dos Estados Unidos, não apenas por ser mulher, mas por ser incrível. Ela teve que votar em muitas leis importantes, disse Biden, e arrematou com chave de ouro. Ela ajudou a salvar a economia durante a Grande Depressão. Aqui o público não veio abaixo porque era formado basicamente por mulheres democratas. Mas o fato é o seguinte: Biden disse que ela ajudou a salvar a economia durante a Grande Depressão. A Grande Depressão começou em 1929. E durou praticamente 10 anos, foi até 1939. E o detalhe dessa história é que Nancy Pelosi nasceu em 1940. Pois é. Biden sendo Biden, né? Como muitos dizem. Notícia preocupante, o prazo do governo norte-americano está acabando. O prazo para dar o calote da dívida se o Congresso não aprovar o aumento da taxa da dívida pública. Pois é, só que enquanto isso, empresas gigantes estão quebrando a rodo. Notícia importante dada pelo Washington Post diz o seguinte: as falências corporativas estão voltando após uma calmaria de 2 anos, à medida que as pressões na economia crescem. Uma situação que certamente piorará se os líderes políticos do país não conseguirem chegar a um acordo
para impedir que o governo deixe de pagar sua dívida. O aumento é mais visível entre as grandes empresas, prestem atenção. O Washington Post afirmou que houve 236 pedidos de falência nos primeiros 4 meses deste ano. Isso significa mais do que o dobro dos níveis de 2022, segundo a S&P Global Market Intelligence. Várias grandes empresas reconhecidas com centenas ou milhares de trabalhadores entraram com pedidos de proteção contra a falência nas últimas semanas, incluindo a Bed Bath & Beyond e a Vice Media. Arquivos recentes deixam claro como algumas grandes empresas endividadas foram derrotadas pelo fim do dinheiro fácil. Um pedido de falência da Vice Media, divulgado na semana passada, revelou que a empresa teve um fluxo de caixas negativo por vários anos, muita semelhança com algumas empresas aqui do Brasil, não é não? Pois é, revelou que a Vice teve um fluxo de caixa negativo por vários anos, forçando-a a contrair grandes empréstimos para financiar as operações. À medida que as taxas de juros subiam, ficava mais caro para a Vice refinanciar esses empréstimos, diz o Washington Post. Conhecida por sua marca de jornalismo gonzo, jornalismo gonzo aqui é uma espécie de jornalismo praticado sem nenhuma objetividade. É quando o jornalista trata tudo a partir dos seus sentimentos. A notícia é dada segundo o que sente o jornalista. Esse estilo foi criado por Hunter Thompson, o escritor Hunter Thompson, escritor e jornalista, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Ele foi muito conhecido aqui no Brasil pelo livro Las Vegas na Cabeça, foi editado com esse nome aqui, pelo menos a primeira edição, Las Vegas na Cabeça. Hunter e seu advogado samoano iriam cobrir um evento em Los Angeles. Então o que fizeram? Encheram o porta-mala do carro de drogas pesadíssimas e foram para o evento, consumindo, claro, as drogas pesadíssimas. E naquela vibe de maluquice, Hunter Thompson cobriu um evento. E é claro que o evento saiu com essa característica, uma cobertura para lá de subjetiva e doidona, se é que vocês me entendem. Então estava criado ali o estilo do jornalismo gonzo. Pois é, a Vice, conhecida por sua marca de jornalismo gonzo, emprega mais de 1.300 pessoas em todo o mundo e agora fechou um acordo para se livrar da falência, passando os seus direitos, por assim dizer, os seus ativos, para Fortress Investment Group, Soros Foundation e Monroe Capital. Da mesma forma, a fabricante americana de colchões Certa Simon obteve cerca de 200 milhões de dólares em financiamento privado de emergência no auge da pandemia para ajudar a manter a empresa problemática à tona. Mas, diz o Post, mais recentemente, o aumento das taxas de juros, combinado com a desaceleração nos gastos do consumidor com bens, passou sobre a empresa como um rolo compressor, que agora entrou com um pedido de concordata, agora, em janeiro, nos últimos 3 meses. Também a Envision Healthcare, fornecedora de pessoal para hospitais altamente endividada, fechou, ou melhor, está lutando com taxas de juros mais altas já antes de declarar falência na semana passada. A empresa de propriedade de investidores privados disse que enfrenta, abre aspas, um ataque violento de obstáculos e complicações, incluindo uma escassez de mão de obra que elevou os salários e a inflação nos custos dos equipamentos. O Post termina dizendo que a turbulência no setor bancário em março também contribuiu para um pequeno aumento nos pedidos de falência nesse setor este ano. Isso está de acordo com o relatório da S&P, diz o Post. O arquivamento mais notável foi o Silicon Valley Group,
empresa controlada pela Silicon Valley Bank, que faliu após uma corrida aos depósitos do banco. Bem, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Trata-se aqui, na verdade, de grandes empresas, gigantes, de vários setores. Pois é. Só que o problema pode se tornar ainda maior se, de fato, o governo der o calote. Se o Congresso não aprovar o aumento da dívida pública e o governo der o calote, a coisa piorará e muito. E aí, lembrando o começo desse vídeo, voltaremos sim a sentir o gostinho de uma grande recessão aos moldes, não de 1940, quando nasceu Nancy, mas de 1929. Vejam o que disse o Post. Mesmo se houver uma falha de curto prazo em pagar as dívidas do governo, isso já levaria a economia à recessão. Ou seja, mesmo que o Congresso agora aprove o aumento da dívida pública, isso será empurrado com a barriga, porque não resolverá o problema. O governo americano não conseguirá jamais pagar a sua dívida. Esta é uma dívida impagável. Então, ele enrolará o processo com a barriga até um pouco mais de tempo aí pela frente, mas uma hora terá que se confrontar com este monstro indestrutível. Mas mesmo que o Congresso aprove, então, o pedido de Biden, ainda assim, diz o Post, o governo pode levar a economia à recessão. Isso significa que as empresas terão dificuldades com vendas mais fracas. Elas, as grandes empresas e também as médias e também as pequenas, provavelmente não conseguirão obter crédito. Muito rapidamente, então, nós ficaremos sem dinheiro e teremos que fazer algumas escolhas bastante difíceis, disse um representante dessas grandes empresas, ou seja, demissões em massa, corte de investimentos e, finalmente, falência. Qualquer default duradouro, aí, isso no caso de o governo conseguir empurrar com a barriga, mas em caso de calote mesmo, isso, diz a matéria, será absurdamente catastrófico, causará um tsunami de falências em todo o mundo. Muito bem, então essa é a manchete principal do dia hoje. Gigantes já estão falindo. Não bastasse isso, alguns bancos estão implicando com cristãos, como o gigante JP Morgan. Vejam, essa matéria saiu no Daily Huddle e diz o seguinte: a JP Morgan está persistentemente discriminando seus próprios clientes e fechando contas bancárias sem aviso prévio, de acordo com procuradores gerais republicanos de 19 estados nos Estados Unidos. Os policiais, liderados pelo procurador-geral do Kentucky, Daniel Cameron, enviaram uma carta ao CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, afirmando que as práticas do gigante bancário vão contra as próprias políticas de igualdade da empresa. Vejam, a situação é tão constrangedora, mas tão constrangedora, que o próprio Wall Street Journal teve que mandar uma carta para o banco. Depois ele publicou a carta em suas páginas. Diz a carta: está claro que o JP Morgan Chase Company tem persistentemente discriminado certos clientes devido à sua afiliação religiosa ou política. Essa discriminação é inaceitável. O Chase deve parar com tal comportamento e alinhar suas práticas de negócios com as políticas administrativas do próprio Chase, não é mesmo? Pois é. Só que parece que não é bem assim, né? Existem as normas da comunidade, mas as normas da comunidade só funcionam de acordo com o que a comunidade entende como sendo legal, bacana. Aqueles que a comunidade discrimina, ela discrimina, ainda que em seu estatuto diga não poderá haver discriminação. Não é mesmo? O mesmo acontece aqui no setor bancário envolvendo a gigante JP Morgan. Em maio de 2022, a Chase fechou abruptamente a conta corrente do Comitê Nacional de Liberdade Religiosa, o NCRF.
O NCRF é uma organização sem fins lucrativos, não partidária e baseada na fé, dedicada a defender o direito de todos na América, de todos a viverem livremente. O Conselho Consultivo Nacional do NCRF inclui membros cristãos, hindus, judeus e muçulmanos. Quando o NCRF perguntou sobre o motivo pelo qual o Chase encerrou sua conta, vários funcionários do banco afirmaram que a decisão veio do escritório corporativo. Especificamente, o diretor executivo do NCRF foi informado de que uma nota no arquivo dizia que os funcionários do Chase não teriam permissão para fornecer mais informações de esclarecimento ao cliente. Ok, encerraram a nossa conta. Por quê? Não podemos dizer, não temos autorização para dizer. É assim que a banda está tocando, lá no país da liberdade, se é que você me entende. Os procuradores gerais também dizem que o Chase se recusou a aceitar propostas que demonstrassem seu compromisso com a abertura e a inclusão. Eles estão pedindo ao banco que divulgue publicamente suas políticas internas sobre fechamento de contas. Para ser claro, os bancos geralmente têm o direito de conduzir seus negócios como e com quem quiserem. Mas um banco não tem o direito de enganar seus clientes, disse o Wall Street Journal. O Chase não pode autodenominar-se inclusivo, divulgar que se opõe à discriminação de qualquer forma, prometer evitar a discriminação contra os clientes e depois se recusar a se comprometer com a igualdade de tratamento mais básica em negociação justa, terminou a carta do Wall Street Journal ao banco e também a todos os correntistas. Mas é isso. Quebradeira de um lado, esse espectro terrível do calote da dívida, mas correndo no subsolo dessa história, a perseguição aos cristãos, já perceberam? Muitos canais, uma plataforma famosa de streaming, já estão sentindo o problema. Desmonetização, número de inscritos que jamais cresce, pelo contrário, só vai diminuindo, os views dos vídeos diminuindo a cada dia que passa, justamente por serem cristãos. Já perceberam isso os cristãos de uma certa plataforma. Isso está sendo orquestrado no mundo todo, em vários setores, principalmente de comunicação. E agora essa dos bancos, pelo menos um gigante, um dos maiores, começar a cancelar contas de cristãos. Já imaginaram onde isso irá parar? Muito bem, então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não vai resolver muita coisa, né? Esse negócio de, o YouTube entende que o vídeo é relevante. Entende para alguns canais, para outros não. Mas tudo bem, mesmo assim eu peço, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E considere tornar-se membro desse canal, porque isso sim nos ajuda e muito a permanecer aqui na plataforma. Pois é. Eu vou ficando por aqui. Estou louco para tirar o tapume do Lojinha, mas amanhã eu volto, com o tapume de novo, tendo que dar todas aquelas explicações de sempre. Mas você também entende isso. Até depois, se Deus quiser.